Olá, sétimo ano. Hoje nós estaremos encerrando o conteúdo do módulo com doenças infecciosas, saúde coletiva e ambiente. Nós iremos, neste capítulo, dar continuidade do conteúdo anterior. Então, para que possamos terminar, vocês poderão, caso queira, acompanhar na página 18 do caderno de atividade. Lembrando que não irei fazer prova, portanto, as pessoas que ainda estiverem devendo atividades, trabalhos que foram passados, vocês terão até o dia 23 para me entregar. Caso não entreguem, vocês ficarão sem nota e terão que fazer a recuperação. Então, por favor, não deixe de entregar as atividades. Na próxima semana, próxima quarta-feira, vocês terão uma trilha avaliativa. Então, fiquem atentos e não deixem de fazer. As trilhas que foram abertas anteriormente e quem não conseguiu fazer, vai ser liberada também na próxima semana. Então, vamos lá. Doenças infecciosas. As doenças infecciosas são doenças, de fácil contágio. E elas são classificadas em pandemia, epidemia e endemia. Qual é a diferença? Na pandemia, são doenças que se espalham rapidamente pelo mundo, atingindo vários países e continentes diferentes. Então, é o que nós estamos vivendo na atualidade com a Covid-19. Então, a Covid-19 uma doença que se espalhou no mundo inteiro, em continentes diferentes. Então, todo mundo está sofrendo com esse problema, com essa doença infecciosa. Então, como atingiu o mundo inteiro, então dizemos que é uma pandemia, houve uma pandemia. Outros exemplos, nós temos aí a gripe A, o H1N1. Já a epidemia é a doença que atinge subitamente um grande número de pessoas em um mesmo período de tempo, em várias regiões, diversos estados ou países de um mesmo continente. Então, veja, na epidemia, pode atingir um continente, o mesmo continente. E essas doenças infecciosas, elas sempre acontecem no mesmo, na mesma região e em um determinado tempo do ano. Como, por exemplo, a dengue e a zika, Então, a dengue, a zika, chikungunya são tipos de epidemia, que ela atinge determinada região e uma determinada época do ano. A endemia é uma doença que acomete com frequência as pessoas de uma mesma região. Então, várias cidades de um mesmo estado. Aí nós temos exemplo, a malária, doença de Chagas. Aqui em União, por exemplo, nós temos a endemia, o extossomose, que é conhecida como uma barriga d'água. Ele acontece com frequência, Sempre existe, sempre vai ter alguém com extossomose. Então, é uma endemia porque é daquele local, daquela região, daquela cidade. As principais formas de contaminação é por ingestão de água ou alimentos contaminados. Então, a gente precisa evitar comer alimentos mal lavados, mal cozidos. Então, as frutas e verduras, elas devem ser bem higienizadas, usando hipocloreto de sódio ou água sanitária mesmo. A gente põe algumas gotinhas na água, deixa ele lá de molho e poderá resolver muito o problema. Carnes devem ser bem cozidas e a ingestão de água, Se puder tomar água mineral, seria interessante. Transmissão por insetos contaminados, Como a Aedes aegypti, por exemplo, é um exemplo de inseto que se contamina com o vírus dengue e vai passando para as demais pessoas uma vez picados por esses insetos. O de Chagas, que é o barbeiro, ou chupância em outras regiões, também ele contamina as pessoas com
uma vez que está contaminado. Então, diretamente também, outra forma, diretamente de pessoa a pessoa, por contato com secreção e sangue, etc., né? Saúde coletiva e ambiente. O saneamento básico. O saneamento básico, nós temos aí garantia de bem-estar e qualidade de vida da população com saneamento básico, que inclui tratamento de esgoto, então, limpeza urbana e coleta de lixo, tratamento e distribuição de água e drenagem das chuvas, moradia e trabalho digno, segurança, educação e lazer. Então, o saneamento básico ele é essencial, é o mínimo que todas as pessoas necessitam para que possa evitar um problema, né, doenças. E esse tipo de doença é uma doença coletiva, que está relacionada a um ambiente que está poluído, não está sendo tratado. Então, toda pessoa deveria ter o mínimo necessário de condições adequadas para uma boa qualidade de vida. E o saneamento básico é um deles, né? Que inclui tratamento de esgoto, limpeza de rua, e enfim. Mas a gente sabe que, olhando a nossa cidade, nós vemos que algumas ruas, né, da nossa cidade ainda não tem o mínimo, ainda não tem esse saneamento básico. Os esgotos ainda a céu aberto, em valas, em poucas ruas ainda existe. E isso é um grande fator para que possa levar a problemas de saúde para as pessoas. Poluição e saúde. A poluição da água, do solo, do ar provoca diversos tipos de doenças, como as respiratórias, as cardiovasculares e as dermatológicas também. As substâncias liberadas pelas indústrias e pela queima de combustíveis, o uso de agrotóxicos, as enchentes, o tabagismo são responsáveis por muitas doenças. A falta de tratamento de água e esgoto, o contato com água, alimentos ou fezes contaminados, ele pode provocar disenteria infecciosa, cólera e verminoses. Então, nós devemos sempre lavar as mãos e os alimentos e tomar água tratada ou fervida. O acúmulo de lixo ele atrai insetos e ratos, além de entupir bueiros e promover alagamentos e enchentes. Pode propagar a leptospirose e contribuir também para a proliferação de mosquitos transmissores de doenças por meio de acúmulo de água. Então, esses tipos, tudo isso que nós acabamos de ver, está relacionado com a saúde coletiva do ambiente. Então, se o ambiente ele não está adequado para a boa qualidade de vida das pessoas, então estarão frequentemente adoecendo. Então, a falta de saneamento básico, com a poluição, tudo isso são fatores cruciais que levam à doença da população. Já os cuidados com a saúde individual, ele é importantíssimo, porque são cuidados que você deve tomar com você mesmo, que é importante para a sua saúde, para que você possa ter uma vida melhor, uma boa qualidade de vida, para que você possa ter mais longevidade, viver mais. Então, que cuidados são esses? Como ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável, balanceada, a higienização, que é importantíssima na higiene pessoal, como lavar bem as mãos, escovar os dentes, a saúde do nosso corpo, né? A higiene corporal, ela é importantíssima para evitar doenças. Isso é um cuidado individual que a gente tem para evitar doenças. A prática de atividade física também é importante. Dormir bem é uma necessidade para o descanso físico e mental. Então, dormir bem também é um cuidado da saúde individual. Praticar, como eu falei a você, exercícios físicos, ler bons livros, isso vai exercitar a nossa mente, ter uma boa saúde mental. A nossa saúde, ela também depende da ingestão de água para repor os líquidos corporais. Então, não substituir água por refrigerantes, sucos, tá com sede, então tomar bastante água, que isso é importante. Não fumar, não usar drogas ou substâncias psicoativas,
que só nos prejudicam e nos trazem mal. Alimentos saudáveis, importantíssimos, né? Porque vai evitar problemas cardiovasculares e outros tipos de doenças como diabetes, hipertensão, enfim. Então, cuidar da gente também é importante, porque nos trará boa qualidade de vida. Então, encerramos por aqui e como atividade, vocês vão responder a página no módulo de vocês, a página 51 e a página 52. Fotografa e entrega para mim. Até mais.